Prontinho. Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula de física. É muito importante que vocês participem das aulas, que vocês acompanhem, e que a gente continue com o nosso ano letivo, certo? Então, em um primeiro momento, é importante que vocês compreendam o que é que está acontecendo e por que as nossas aulas mudaram tanto. Com o início dessa pandemia e a proibição das aulas presenciais, na verdade, nós tivemos que nos adequar e tanto os professores quanto os alunos estão aprendendo, na verdade, a trabalhar com essa nova plataforma. Uma das nossas orientações que nós recebemos da secretaria é que nós trabalhemos a partir de eixos norteadores. O que é isso? Os eixos, eles são um norte, que é para onde todos os professores devem seguir. Então, todas as nossas aulas, elas são voltadas a esses eixos, certo? O eixo dessa semana, se vocês quiserem anotar, vai aparecer lá na plataforma também. O eixo dessa semana é o eixo de ciência, tecnologia e comunicação. Dentro desse eixo, nós vamos trabalhar uma ferramenta que ela é muito utilizada em cursos de design, que é a ferramenta chamada de Design Thinking. O que é isso? Só um minutinho. Então, o que é o Design Thinking? E por que nós iremos trabalhar essa ferramenta nas nossas aulas de física? Essa ferramenta, ela é utilizada muito nos cursos de design, nos cursos que envolvem desenho. E o que ela é? É uma forma de você construir resumos e esquemas, só que pensando através do design. Como assim? Você vai utilizar as ferramentas do design, ou seja, o desenho, para que você consiga construir os seus resumos e os seus mapas. Então, com criatividade e simplicidade, ele busca o quê? Múltiplas soluções possíveis com foco nas pessoas. Como assim? Como assim múltiplas soluções possíveis e foco nas pessoas? Quando a gente constrói um mapa, por exemplo, vamos vir aqui. Quando eu construir um mapa, eu posso colocar assim. O tema do nosso mapa é o tema de física. Quando a gente vai trabalhar em física, nós chegamos no segundo ano e eu disse para vocês que nós íamos estudar o conteúdo de termologia. Dentro do conteúdo de termologia, nós vamos ter o estudo da temperatura e o estudo do calor. Não é isso? Então, assim, eu posso fazer um esquema, um resumo, um mapa conceitual dessa forma, utilizando setinhas e conceitos, ou eu posso fazer um mapa conceitual diferente, um mapa conceitual mais atrativo, um mapa conceitual que me permita utilizar a criatividade e permita com que eu trabalhe de maneiras diferentes os conteúdos que eu vejo em sala de aula. Então, qual é o principal objetivo? O que é que traduz, na verdade, essa parte de foco nas pessoas? É eu produzir um mapa, um esquema, em que diversas pessoas, ao lerem, ao visualizarem esse meu mapa, elas consigam compreender de maneira mais clara, de maneira mais simples, de maneira mais direta, as informações que estão contidas neles. Então, como é que eu faço essa ferramenta? Como é que eu produzo? Nas aulas de hoje e de semana que vem, nós vamos trabalhar tanto os conteúdos de física
quanto à construção de um design thinking, certo? Dúvida até aí? Se vocês que estão com a câmera ligada tiver dúvida, vocês só perguntam. Quem não está com a câmera ligada, vocês podem falar que eu escuto pelo microfone, certo? A ferramenta do Design Thinking, ela se aplica muito bem à área da educação. Por quê? Porque ela propõe uma construção e uma comunicação coletiva com empatia. Como assim, Natália, com empatia? No momento em que ela busca sintetizar informações, ou seja, deixar essas informações mais simples, de maneira mais enxuta possível, e tenta se comunicar com o outro com clareza. Então, eu deixo de me preocupar apenas comigo e apenas com o que eu estou pensando e passo a me preocupar com o outro, se o outro está entendendo, o que é que o outro está entendendo, e eu produzo o meu material, o meu resumo, de maneira mais clara e simples possível, para que as outras pessoas, ao lerem esse meu resumo, e eu também, elas consigam entender de maneira mais objetiva e mais direta para frente. Então, ele é uma maneira de você organizar ideias em busca de soluções práticas, mas também pode ser uma maneira de transmissão e absorção de determinado conhecimento. Para isso, ele faz uso de elementos visuais para literalmente desenhar a ideia por meio de fluxos. O que é fluxos, Natália? Aquela setinha que nós desenhamos no início, física, termologia, temperatura e calor. Se vocês prestarem atenção, tem setas no meio das palavras. Essas setas, elas indicam o fluxo, ou seja, o caminho que você tem que ler. Então, você sabe que primeiro vem física, depois vem termologia, depois vem temperatura e depois vem calor. Isso é um fluxo, certo? Organogramas. O que é que são organogramas? O que é que são organogramas? São exatamente esses mapas conceituais que nós vamos criar. Daqui a pouco vai aparecer um exemplo de organograma aqui na tela e eu explico para vocês direitinho. Símbolos, cores, títulos e entre outros. Então, nós vamos utilizar diversas ferramentas, diversas imagens, diversos símbolos, diversas palavras, para que a gente consiga construir o nosso mapa de maneira criativa e de maneira mais atrativa. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de organograma sobre o Design Thinking. Vocês vão ver que a palavra central desse organograma, ou seja, a ideia central a ser trabalhada, ela está aqui no meio. Então, sobre o que é o meu organograma? O meu organograma é sobre o Design Thinking. Vocês estão vendo que esse quadradinho do Design Thinking, ele está associado a diversas setas. Aqui está uma seta, aqui embaixo está outra, outras setas, e toda essa construção desse mapa é ligado a um balão com uma imagem, com uma palavra, com um símbolo, que está ligado a setas e está ligado a outras figuras e assim vai. Então, por exemplo, Design Thinking, como? Atingindo a sua essência, é um espaço de inovação, é o projeto, eu não sei o que está escrito ali embaixo, mas vamos para frente, é uma equipe brilhante, uma inovação e meio ambiente. Então, eu podia ter esse mapa aqui construído de maneira mais simples, talvez, utilizando só palavras, só que ele não seria tão atrativo, ele não seria tão chamativo e ele não traria ideias tão complexas. Imagine eu ligar todas essas palavras somente as setas, ia ficar muito grande e, além de muito grande,
acabaria que você não chegaria, na verdade, à essência do que você quer explicar. Então, é importante que vocês aprendam essa ferramenta. Uma outra maneira de você pensar é você utilizar o Design Thinking ou o Visual Thinking, como ele também pode ser chamado, para contar uma história. Na semana passada, quando nós tivemos aula sobre as mulheres na física, na verdade, nós visualizamos a história de Marie Curie. Por que eu digo visualizamos? Porque eu coloquei um vídeo lá na plataforma e esse vídeo ele contava a história de Marie Curie através de figuras, através de imagens, através de uma sequência lógica, através de uma sequência de datas, através de uma história sendo contada por meio de desenhos e por meio de uma linha cronológica, ou seja, de um fluxo. Então, é uma ferramenta muito importante, é uma ferramenta muito usual e é uma ferramenta que vocês podem aproveitar em toda e qualquer disciplina. Não precisa ser só em física, não precisa ser só em química, você pode utilizar em todas as disciplinas que você quiser. Então, é uma ferramenta bem rica que permite, na verdade, permite muita coisa. Abre um leque muito grande de possibilidades. Mas por que que eu tenho que estudar sobre isso? Por que que nós recebemos esse tema como eixo, na verdade, como um subtema dentro do eixo? Principalmente para os alunos que estão ingressando nos terceiros anos. E os alunos que, desde o começo dos seus estudos, já pensam sobre fazer, por exemplo, Enem, outros tipos de vestibulares, é importante que vocês aprendam ferramentas que possibilitem a organização e a facilidade do estudo de vocês. Como assim? Ao invés de eu trabalhar apenas lendo textos, fazendo resumos de texto, utilizando texto, às vezes a gente diz assim, faça um resumo sobre tal assunto. Você mesmo está estudando, você diz, eu quero fazer um resumo sobre tal assunto. Aí eu vou e faço um texto sobre um texto. Então, é importante que vocês aprendam outras ferramentas, é importante que vocês conheçam outras ferramentas para que as suas possibilidades não sejam limitadas e para que vocês consigam cada vez mais utilizar de meios que facilitem a compreensão de vocês do assunto estudado. Pergunta-chave: como usar o Design Thinking na física? Então, a primeira coisa é, para que eu consiga utilizar uma ferramenta, eu preciso primeiro saber sobre o que eu estou falando. Como assim? Como é que eu vou fazer um mapa conceitual, um resumo, qualquer coisa que seja, sobre um conteúdo que eu não sei, sobre um conteúdo que eu não me lembro? Então, é importante que antes da gente trabalhar ferramentas, seja ela qual for, a gente estude, na verdade, sobre o tema que nós vamos fazer essa ferramenta. E é por isso que nós vamos voltar às nossas aulas de física, certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer uma revisão com vocês sobre tudo o que a gente já viu. Eu vou trazer os assuntos lá do comecinho do ano e vou começar o assunto de calorimetria, certo? Então, vão acompanhando. Se quiserem pegar o caderno para acompanhar pelo caderno, peguem o caderno. Qualquer dúvida, vocês perguntem. É importante que vocês participem e que vocês tirem todas as dúvidas, porque tudo isso que a gente trabalhar hoje vai ser cobrado, certo? Então, vamos lá. Revisão dos conceitos de termologia, termometria e introdução à calorimetria. Em primeiro lugar, nós vimos no começo do ano que no segundo ano eu estudo
os conceitos e os conteúdos dentro da termologia. Então, só lembrando, o que é termologia? Termo vem de temperatura e calor, e logia significa a palavra estudo. Então, termologia é a área da física que estuda a temperatura, o calor e as mudanças que acontecem com com essas duas grandezas físicas, certo? Então, dentro da termologia, nós vamos estudar temperatura, nós vamos estudar o calor e sua propagação, e nós vamos ver as escalas termométricas. Foram os 3 conteúdos que a gente viu presencialmente. Então, tudo isso a gente vai dar uma pincelada, vai voltar, vai tirar as dúvidas, vai relembrar vocês como é que faz, e assim vai. Então, o que é termologia? É a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao conhecimento, ou ao aquecimento, resfriamento ou as mudanças de estado físico em corpos que recebem ou cedem um determinado tipo de energia. Então, termologia é a parte da física que estuda a temperatura, calor, suas manifestações e suas transformações. Eu peço a vocês que, se vocês tirarem fotos da aula, vocês me mandem depois, tá? Que eu tenho que ter esse registro de fotos. Então, para que eu não fique tirando foto, vocês tiram aí para mim, por favor. Dentro da termologia, nós temos o conceito de temperatura, que a gente discutiu, rediscutiu, discutiu de novo, falou de novo e vamos falar agora. Então, relembrando, o que é temperatura? É a grandeza que caracteriza o estado térmico de um sistema. Como assim? O estado de agitação molecular. Imagine um balão de borracha fechado com ar em seu interior, certo? Então, todo mundo vai imaginar um balãozinho, aqueles balões de festa. O ar, como sabemos, é constituído por pequenas partículas que se movimentam em todas as direções. Então, imagine que dentro desse balão vermelhinho aí, tem ar, e esse ar é constituído por inúmeras e inúmeras e inúmeras partículas. Agora, a gente vai começar a aquecer esse ar que está dentro do balão. Detalhe, nós não vamos aquecer ao ponto de estourar o balão. Nós só vamos aquecer o ar para ver o que acontece. Então, me tira uma dúvida. Liguem aí os microfones de vocês e me respondam, o que será que acontece com esse balão no momento que eu esquentar o ar que está dentro dele? O que acontece, gente? Ninguém? Arthur, Bruno, Arilane, Felipe, Fernando, Isabelle, João, Maciel, Maria Camila, Maria Fernanda, Micaele, Raíssa, Ricardo, Samuel, Sonali, Vanessa e o Alisson. Ninguém? Então, bora ver. O que acontece? O balão, vocês vão ver que ele vai chegar e vai aumentar de tamanho. O que será que provocou isso? Por que será que esse balão, que só tinha ar dentro, quando a gente aqueceu o ar, por que será que esse balão aumentou de tamanho? O que será que aconteceu que levou esse balão a aumentar de tamanho? Foi o ar que em seu interior que, ao ser aquecido, ele empurrou mais fortemente as paredes do balão. Como assim, professora? Ninguém entendeu nada. Nós vimos em sala de aula que as partículas, elas têm movimento. Lembra que eu disse a vocês que o arzinho que está aqui no meu nariz, ele não está esperando uma fungada, não. Ele fica se movimentando o tempo inteiro. Então, no momento em que eu aqueço o ar de dentro do balão,
eu faço com que ele se movimente cada vez mais, porque esse balão, ele vai receber, ele vai aumentar o que a gente chama de sua energia cinética, que é a energia de movimento. No momento em que eles estiverem dentro do balão aqui, tudo preso, e eles começarem a se mexer mais, se mexeu, se mexeu, se mexeu, se mexeu, o balão cresce. Então, é por isso que ele aumenta de tamanho. O que é que acontece se a gente continuar aquecendo? Ele vai se mexer até o ponto em que as paredes vão romper e o balão vai estourar. Tudo isso porque as partículas elas possuem o que a gente chama de velocidade, e essa velocidade ela tem uma certa energia cinética. Lá na sala nós vimos isso. O exemplo que eu usei na sala foi o exemplo de todo mundo preso numa sala fechada. E se todo mundo começasse a correr, o que é que ia acontecer? A temperatura do corpo, a temperatura da sala ia aumentar, porque a temperatura de cada corpo ia aumentar, e assim a gente aumentava o que a gente chama de energia, certo? Então, quando aumentamos a temperatura dessas partículas por aquecimento, essa energia cinética ela aumenta, intensificando os choques, as colisões entre essas partículas com as paredes internas do balão, o que produz o aumento de volume. Dessa maneira, a gente consegue associar a temperatura do ar ao que a gente chama de estado de movimento das partículas. Por isso que a gente caracteriza e a gente define a temperatura como sendo a medida do grau de agitação das partículas. Não é assim que a gente determina a temperatura no início do ano? Então, é isso que permite que eu faça, que eu utilize essa frase. É isso que permite que eu associe a temperatura com a agitação molecular, certo? Então, aqui. E se eu tiver, por exemplo, um recipiente sólido, com partículas que estão no estado sólido ao invés de gasoso? Não tem agitação? Tem. O que é que acontece? A agitação ela fica limitada a um certo espaçozinho. Por exemplo, no recipiente 1, você tem partículas e no recipiente 2 você também tem partículas. Vamos dizer, todo mundo está vendo as bolinhas? Digam aí no chat se todo mundo está vendo as bolinhas. Se dá para ver a figurinha direito. Então, aqui, você tem bolinhas no recipiente 1 e bolinhas no recipiente 2 que nós vamos considerar como sendo gases, certo? Considerando que o recipiente tem o mesmo tipo de gás, no recipiente 2, vocês estão vendo que as bolinhas elas estão como se estivessem mais agitadas. Ó, essa parte aqui das bolinhas do estado 2, do gás do estado 2, ela está maior do que esse do estado 1. Então, a gente fez esse desenho no quadro, inclusive. Esse estado está mais agitado do que o estado 1. Consequentemente, o recipiente que possui o gás mais agitado possui uma temperatura maior do que o recipiente que tem um gás menos agitado. E a gente viu que nós conseguimos determinar qual dos dois recipientes tem a maior temperatura utilizando apenas as figuras, certo? Então, pergunta: quem tem temperatura maior, o 2 ou o 1? Respondam aí no chat, no microfone, ao vivo, tanto faz. Fernando disse que é o 2. Todo mundo concorda? Eu. Sim, sem problema, Maílson. Sem problema não. Certo? Então, já que Maílson falou comigo, e aí, Maílson, qual é o recipiente que tem maior temperatura? 2. Todo mundo concorda? 2, não é isso? Por quê? Porque as partículas do recipiente 2, elas estão mais agitadas do que no recipiente 1.
Então, bora para frente. Equilíbrio térmico. Aí eu quero que vocês me expliquem. Só que aí não vai ficar gravado, só vai ficar gravado eu, então eu tenho que explicar. Equilíbrio térmico. No primeiro recipiente, você tem um líquido, que ele não diz a temperatura do líquido 1, certo? Quando a gente vem para essa figurinha aqui do meio, você vai ver que vai ser derramado dentro desse recipiente 1 um líquido que tem uma temperatura diferente. No recipiente 1, você tem 21 graus Celsius. No recipiente 2, você tem 29 graus Celsius. Então, essa partezinha que está em azul, ela está mais fria do que essa partezinha que está em rosa. Então, o que é que vai acontecer? Desculpa. O que é que vai acontecer? Quando os dois líquidos, o azul e o rosa, eles forem colocados em contato, eles vão começar a trocar calor. A gente viu isso em sala de aula. Quem está quente, esfria quem está, ou esquenta quem está frio. Então, vai haver uma troca de calor entre esses dois líquidos, até que a temperatura dele estabeleça o que a gente chama de equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, as trocas de calor elas acabam e no final todo o líquido possui uma mesma temperatura. Então, antes o que era 21 e 29, agora passou a ser 23 graus Celsius. É importante que vocês lembrem que no equilíbrio térmico, todo pontozinho desse líquido rosa, ele tem que ter a mesma temperatura. Quando se estabelecer uma temperatura igual para todo mundo, a gente diz que o corpo atingiu, os corpos atingiram o que a gente chama de equilíbrio térmico. Alguma dúvida sobre isso? Dúvidas? Não? Então, para frente. Dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando as suas temperaturas elas são iguais. Isso a gente também viu na sala de aula. Qualquer dúvida, vocês me perguntam, viu? E aí chega um ponto que a gente discutiu, foi questão de prova, discutiu de novo, que é o termômetro. E nesse momento de pandemia, o termômetro tem sido um aparelho de fundamental importância. Como nós fizemos a atividade na primeira semana, o termômetro é a ferramenta que a gente utiliza para verificar a temperatura de determinado corpo. E agora, nesse momento de pandemia, que uma das principais características da doença da Covid-19 é a febre, esse termômetro tem sido muito, muito, muito utilizado. Então, aqui nessa primeira figurinha, vocês estão vendo o termômetro clínico, que é o eletrônico que a gente usa. Esse termômetrozinho é muito comum, foi muito comum, na verdade, né? Ele hoje não é mais tão usado. É o termômetro de mercúrio. Esse termômetro esquisito aqui, que eu não sei se vocês já viram, é o termômetro a laser, que na verdade ele está sendo utilizado nas nossas barreiras sanitárias. Quem já passou pela barreira sanitária aqui de Solânia, ou em Bananeiras, ou em alguma região, esse é o termômetro que está sendo utilizado. E esse daqui é o exemplozinho da nossa escala, que é a representação do termômetro que a gente utiliza nas escalas, certo? Então, escalas termométricas. Sim, peraí, deixa eu ver se eu trouxe a explicação do termômetro. Não, então vamos falar um pouquinho sobre o termômetro. Gente, como é que o termômetro funciona, hein? Nós discutimos muito. Liguem os microfones e conversem comigo para eu não dar aula sozinha. Eu detesto esse negócio de falar com o computador. Então, conversem aí comigo sobre como é que a gente pode explicar um termômetro, como é que o termômetro funciona.
Ninguém quer conversar comigo? Primeiro, para que o termômetro funcione, você precisa ter um corpo em que você quer verificar a temperatura, não é isso? Então, para que a gente consiga verificar a temperatura desse corpo, nós colocamos o termômetro que está com uma temperatura diferente da temperatura do corpo que você quer verificar. Você coloca esse termômetro em contato com o seu corpo. Na pontinha do termômetro, como vocês podem ver aqui nessa figura 1, tem uma partezinha de metal, porque o metal é um excelente condutor térmico e ele vai ser necessário para que o termômetro e o seu corpo troquem de calor de maneira mais eficaz, certo? Então, você vai colocar esse termômetro aqui em contato com o corpo que você quer verificar. Quando você tiver passado as trocas de calor, o termômetro vai trocar de corpo com o corpo que você quer verificar. Quando você tiver terminado as trocas de calor, o termômetro ele vai ter que ter mudado alguma de suas características fundamentais. Por exemplo, no termômetro de mercúrio, a gente geralmente olha para essa linhazinha de dentro do termômetro. Essa linha, ela possui uma escala, que é, na verdade, aqui ó, aparece 35, 36, 37, 38 e assim vai. Então, dentro desse termômetro, existe alguma variável que muda com o aumento da temperatura, com o aumento ou a diminuição da temperatura. Por exemplo, no termômetro de mercúrio, dentro tem o mercúrio que a gente chama de substância termométrica. É ela quem vai mudar. Então, quando terminar as trocas de calor, essa substância ela vai ter se alterado e essa alteração vai marcar na escala do termômetro a que temperatura corresponde à temperatura do equilíbrio térmico, que é exatamente a temperatura que os dois corpos atingem. Certinho? Então, o termômetro funciona dessa forma, através da troca de calor, e ele permite que a gente verifique a temperatura corporal. Existem diversos outros termômetros. Existe o termômetro culinário, que é utilizado em restaurantes para verificar a temperatura, por exemplo, dos alimentos. Existem diversos outros tipos de termômetro. Vamos para frente. Nós terminamos as nossas aulas presenciais falando desse conteúdo aqui, que é o conteúdo de escalas termométricas. Então, nós sabemos que tem 3 escalas termométricas que são muito estudadas na física, que aqui tem 2, ó, a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então, uma escala é um conjunto de valores numéricos em que cada um desses valores está associado a uma temperatura. Por exemplo, para que você consiga construir qualquer escala térmica, você precisa determinar o que nós chamamos de pontos fixos. Como nós usamos mais a escala Kelvin, Celsius e Fahrenheit, nós vamos determinar pontos fixos para Celsius, para Fahrenheit e para Kelvin. Quais os pontos fixos? Como é que eu determino um ponto fixo? Geralmente, nós determinamos o que a gente chama de ponto de fusão da água e ponto de ebulição da água. Na escala Celsius, o ponto de fusão, que é o ponto de gelo, é o 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição, que é o ponto de vapor, é o 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, o ponto de gelo, ponto de fusão, é 32 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, ponto de fusão, 273
kelvins. Ponto de ebulição na escala Fahrenheit, 212, e o ponto de ebulição na escala Kelvin, 373. Então, aí, ó, na sala de aula, nós fizemos essa conversão de Celsius para Fahrenheit. Prestem atenção aqui na figurinha que a gente vai fazer essa conversão aqui, ó. Na sala, nós determinamos. Eita, peraí, calma. Nós determinamos que aqui era uma escala. Eu sou péssima desenhando. Aqui, outra escala. E eu vou tirar esse bulbozinho. Vou deixar ela quadradinha. Aqui era uma escala, aqui era outra escala. Líquido, líquido. Então, esse ponto aqui da escala, nós determinamos como sendo o ponto de fusão. Recebe o nome PF, PF, certo? Aqui, a gente determinou que era o ponto de ebulição, PE, e aqui também, PE. Dentro dessa escala, qualquer pontinho aqui dentro recebe um valor de temperatura. Assim como aqui, ó. Qualquer pontinho aqui dentro recebe um valor de temperatura. Se eu quiser, por exemplo, descobrir qual é a temperatura nesse ponto, eu chamo esse ponto de θc para a escala Celsius e de θf para a escala Fahrenheit, que é o nosso exemplo aqui, ó. Ponto de gelo, que é o ponto de fusão, PF. Ponto de vapor, que é o nosso ponto de ebulição, PE. E a temperatura do corpo, que a gente vai chamar de θc ou θf. Então, voltando para lá. Você tem aqui ponto de ebulição 100 graus Celsius. Aqui 0 graus Celsius. E aqui continua sendo θc. Nessa outra escala, você tem 32 graus Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit e aqui θf. Então, em sala, nós vimos que tem uma propriedade matemática que a gente usa que nós conseguimos relacionar essas informações através de fração. Então, como é que eu faço? Não sei se vocês lembram. Eu vou pegar essa partezinha do meio com esse final. Vou pegar essa partezinha de cima com esse final. Vou pegar meio e vou pegar o final. Lembra? E vou transformar tudo isso numa fração. Como? Assim. Eu vou dizer que θc menos 0, que é essa parte aqui, ó, do meio com o final, θc menos 0, sobre 100, que é a partezinha de cima, menos 0, tem que ser igual a essa mesma parte aqui, ó, do outro lado. θf menos 32 sobre 212 menos 32. Pergunta. Todo mundo lembra que a gente fez isso em sala? Tá dando para entender o que eu estou fazendo no tablet? Pronto. Então, o que é que a gente faz agora? A gente resolve as subtrações. Tranquilo? Então, aqui, θc menos 0 vai ficar só o meu θc. 100 menos 0 vai ficar somente o meu 100.
θf menos 32, eu não posso fazer nada. E esse 212 menos 32 vai me restar 180. Natália, tem alguma forma que eu consiga simplificar mais essas minhas frações? Tem. Eu utilizo o que a gente chama de MMC. Então, o que é MMC? É uma forma de eu simplificar esse número aqui de baixo e esse número aqui de baixo. Eu tenho que encontrar um número que dividido por 100 e dividido por 180, que permita, na verdade, você dividir por 100 e por 180. Então, por exemplo, eu posso dividir 100 e posso dividir 180 por 2. Não posso? 100 dividido por 2 dá 50. 180 dividido por 2 dá quanto, hein? Cadê o meu povo? 180 por 2 dá quanto? Muito bem, Alisson, 90. Será que está do tamanho que a gente quer? Será que não tem uma forma da gente simplificar mais esse número? Tem algum número que eu dividindo por 50 e por 90 dê certo? Qual número, Alisson? Pode continuar dividindo por 2. Pode. 20? Será que dá 20 por 50 dá um número inteiro? Não. Então, que número será que a gente poderia dividir 50 e 90? Será que dá por 10? Ó, 10. Não é isso? 50 dividido por 10 dá 5. 90 dividido por 10 dá 9. Tem como a gente simplificar ainda? Tem não, né? Não tem mais nenhum número que eu consiga dividir por 5 e por 9 que seja um número inteiro. Então, como é que eu termino de fazer essa operação? Todo mundo vai olhar para esse lado de cá. Para que eu consiga terminar essa operação, é simples. Eu vou pegar o 2, vou multiplicar pelo 10 e vou ter o resultado de 20. Então, se eu chegar e dividir 100 por 20 e 180 por 20, eu vou ter de resultado 5 e 9. Esse é um jeito de você achar os mínimos múltiplos comuns da função. Então, aqui, ó, a minha fração vai ficar θc sobre 5, que é 100 dividido por 20, tem que ser igual a θf menos 32 sobre 9. E é assim que a gente chega na equaçãozinha comum que a gente utiliza na sala de aula, na equação de conversão de temperatura de Celsius para Fahrenheit. Então, se todo mundo perceber aí, como é que ficou a equação? θc sobre 5 tem que ser igual a θf menos 32 sobre 9. Alguma dúvida nesse processo? Todo mundo lembrava, não lembrava? Todo mundo estava lembrando de tudo. Mesma coisa. Se eu quiser fazer a mesma coisa, só que agora Gente, não me perguntem agora, certo? Daqui a pouco eu tiro as dúvidas de vocês. Que agora eu não estou vendo vocês. Então, se eu chegar e fizer a conversão, tá aqui a escala em Celsius, tá aqui a escala em Kelvin. Mesma coisa, ponto de fusão, ponto de ebulição. Então, aqui, PF
PE, PE e PF. Só que agora, quais vão ser os valores? Aqui vai ser... Ai, eu saí, meu Deus. Só um minuto, um erro técnico. Aqui vai ser o meu 0 graus Celsius, continua sendo... Cadê que vocês não estão vendo? Ai, porque eu tô lá na frente, foi mal. Apareceu aí a figurinha para vocês? Apareceu a figurinha para vocês que eu estou escrevendo? 0 graus Celsius e aqui 100 graus Celsius. Ei, vocês têm que me dizer, viu, quando alguma coisa não der certo. Agora, aqui vai ser 273 kelvins e aqui vai ser 373 kelvins. Eu vou fazer a mesma coisa. Determinar quem é o meu θc e quem é o meu θ, na verdade, que eu não vou chamar de θ, eu vou chamar de T, que é relacionado à temperatura absoluta. Vou pegar meio com final, ou meio com início e final com início. Meio com início, final com o início. Mesma coisa que eu fiz na transformação de Celsius para Fahrenheit. Então, aqui para frente. Eu vou pegar θc menos 0 e vou pegar 100 menos 0. Só que agora, ao invés de pegar os valores de Fahrenheit, eu vou pegar os valores de Kelvin. Então, aqui vai ficar T menos 273. E aqui embaixo vai ficar 373 menos 273. Vou substituir, ou vou resolver as subtrações. Como é que fica? θc sobre 100 tem que ser igual a T menos 273 sobre 100. Tranquilo até aí? Se você tem 100 de um lado e você tem 100 do outro, você pode cancelar esses dois 100, certo? E vai restar da minha equação θc tem que ser igual a T menos 273. Então, assim, nós chegamos às duas equações que a gente viu em sala de aula, da conversão de Celsius para Fahrenheit e da conversão de Celsius para Kelvin. Tranquilo até aí? Então, vamos voltar para cá. Exemplo. E eu fiz demais esses exemplos com vocês na sala, não foi? Botei demais para vocês fazerem. Então, vamos fazer esse exemplo, que está aí no quadro. Oh, meu Deus, costume de quadro. Morrendo de saudade da sala de aula. Converta. Exemplo. Converta. Tá dando para ver vocês? Rapaz, vocês que sabem se é para escrever. É bom escrever, porque a resolução não vai estar lá no Classroom. Eu estou fazendo essa resolução ao vivo com vocês. Então, se quiserem escrever para ir lembrando como é que faz, tirando as dúvidas, é bom escrever, certo? Converta 113 graus Fahrenheit para... Tá certo, Vanessa. Para graus Celsius. Então, como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, nós vamos ter que usar aquela equação de Celsius para Fahrenheit. Então, Celsius para Fahrenheit. Como é que é a equação que a gente acabou de ver? θc sobre 5, peraí que ficou feio, sobre 5
tem que ser igual a θf menos 32 sobre 9. Aí eu pergunto a vocês, em sala de aula, eu expliquei para vocês que essas equações a gente resolvia assim. No número 113, esse número ele está associado a uma letrinha, não é isso? E essa letrinha é a letra F. Então, isso significa que essa temperatura ela está em Fahrenheit. Aí, como é que eu sei, professora, em que local da minha equação eu vou ter que encaixar esse valor de 113? Simples. Onde tiver o F na equação, eu substituo o meu valor de 113. Então, o único local que tem F nessa equação é nessa partezinha do θf. Então, eu vou pegar e vou colocar θc sobre 5 tem que ser igual. O θf vale 113 menos 32 dividido por 9. Todo mundo entendeu? Comentem aí no chat se todo mundo entendeu. Se tem alguma dúvida, fiquem comentando que eu estou prestando atenção se vocês estão colocando. Então, já que todo mundo está dizendo que sim, vamos continuar. Agora, o que é que eu faço? Eu tenho como mexer nesse lado do θc sobre 5? Não. Então, eu tenho que mexer no lado que está as subtrações. θc sobre 5. Pergunta, quanto é 113 menos 32? Isso daqui vai ficar 3 menos 1, ou 3 menos 2, 1. E 11 menos 3 dá quanto, hein? 8. Então, 113 menos 32 dá 81. 81 dividido por 9. Quando eu chego nesse ponto, eu posso fazer duas coisas. Ou eu chego e divido 81 por 9, ou eu faço o que a gente chama de meio pelos extremos. Então, vou ensinar vocês a maneira mais simples, certo? Mas como é uma questão de matemática exclusivamente, existem várias formas de você solucionar essa partezinha aqui de baixo. Então, qual é a mais fácil? Se eu fizer 81 dividido por 9, isso vai me dar 9. Eu tenho desse lado θc sobre 5. Quando eu chego nesse momento, esse 5 que está dividindo, ele passa para o outro lado, na verdade, multiplicando. Então, como é que vai ficar a minha equação? θc tem que ser igual a 9 vezes 5. Quanto é que é 9 vezes 5, hein? 45 graus Celsius. E assim a gente termina o nosso exemplo. Como é que a gente faz isso? Eita, não dá para vocês verem não, né? Espera aí. Assim dá para ver no telefone de vocês? Vou colocar para cá. Pronto. Então, no nosso exemplo, 113 graus Fahrenheit, eles equivalem a 45 graus Celsius. Fácil? Estavam com saudade desses cálculos? E eu acho que a aula de hoje termina aqui. Vamos terminar a aula por aqui. Na verdade, a gente vai pegar. Acha mais fácil responder utilizando regra de 3. Pronto. Cada aluno ele vai ter uma maneira mais simples
e uma maneira mais fácil de resolver os problemas de matemática. Aí vai de cada um, entendeu? Particularmente, eu acho que é mais fácil você resolver operações com números que vocês já sabem. Por exemplo, 81 dividido por 9 é um número que geralmente todo mundo já sabe. E quando multiplica ele por 5, aí fica cada vez mais fácil. Mas se você quiser fazer 5 vezes 81, você pode fazer 5 vezes 81. E depois, por último, dividir por 9. Certo? O resultado tem que dar igual. Tranquilo? Se a gente quisesse, por exemplo, agora, no exemplo 2, saber quanto é que vale esses 45 graus Celsius em graus kelvins. Graus kelvins não, porque Kelvin não usa graus, professora, certo? Então, quanto é que vale 45 graus Celsius em Kelvin? Quanto é que vale? Como é que a gente faz? Simples. θc é igual a T menos 273. Tem o que fazer nessa questão? Não tem. θc vale 45. É só lembrar. Se tem o C, eu vou procurar um local da equação que tenha o meu C. Então, θc vale 45. T menos 273. Eu repito. Esse 273 que está diminuindo, eu passo por outro lado o quê? Somando. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 45 mais 273. Isso tudo vai ser igual a T, que é a minha temperatura em Kelvin. Então, quanto é que é 45 mais 273? Vamos fazer aqui de novo. 273, 45. 3 mais 5, 8. 7 mais 4, 11. 1 mais 2, 3. Então, quanto é que vale a minha temperatura no final? T vale 318 Kelvin. Dúvida? Alguma dúvida? Sim ou não? Fale agora ou cale-se para sempre, que a nossa aula vai terminar. Dúvidas sobre o assunto de hoje? Então, semana que vem, na segunda-feira, nós vamos começar esse assunto aqui, ó, que é o assunto de calorimetria, certo? Deixa eu encerrar aqui a aula para a